turminha, tudo bem com vocês? Vamos fazer a correção da página 442 do nosso exercício 1. Vamos começar? Já olhando aqui a nossa primeira questão, ele diz assim: você certamente conhece as moedas do nosso sistema monetário. Deve saber que suas faces são denominadas cara, face que possui uma figura de uma pessoa, e coroa, a face que possui o valor. No lançamento de uma moeda, podemos obter cara ou coroa, considerando dois lançamentos consecutivos de uma moeda, faça o que se pede. Na letra A, ele quer que a gente construa uma árvore de possibilidades. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou primeiro aqui considerar que eu tivesse a minha moeda, né? Eu vou deixar aqui nessa coisinha vermelha, já que a gente está colocando como resposta. Eu vou considerar aqui a minha moeda. E a partir desse ponto, vamos fazer aí o primeiro lançamento. Então, vou colocar aqui primeiro lançamento, só para organizar aqui a nossa árvorezinha de possibilidades. E vamos também aqui organizar o segundo lançamento. Só trocar aqui, apagar o número 1 e colocar o número 2. Segundo lançamento. Então, perceba o seguinte. Fazendo a nossa árvore de possibilidades, a primeira situação ou pode sair cara, ou pode sair coroa. Então, vamos fazer isso aqui. Cara ou pode sair coroa. Como é que a gente vai organizar isso? Aqui, ó, a gente vai colocar primeiro lançamento, ou pode sair cara ou pode sair coroa. E vamos colocar uma ligaçãozinha aqui entre elas, né? Ou sai uma possibilidade, ou tem também a outra possibilidade. Agora vamos para o segundo lançamento. Supondo que quando você jogou o primeiro saiu cara. O que é que pode acontecer de novo? Pensa aí comigo. Isso mesmo. Ou pode sair cara, ou pode sair coroa. Então a gente vai considerar essa situação aqui, ó. Ou pode sair cara, ou pode sair coroa. Então, ó, para a gente entender aqui, fizemos as ligações. E supondo que no segundo lançamento agora saísse na moeda saísse coroa. O que é que pode acontecer agora? Isso mesmo. Tanto pode sair cara, como pode sair coroa. Então, com isso, você construiu a sua árvore de possibilidades. Olha só, bem facinho de entender. Eu posso jogar moeda, pode sair cara e cara. Também posso jogar moeda, pode sair cara, coroa. Posso jogar moeda, sair coroa, cara. E posso jogar moeda, sair coroa, coroa. Tá aí a nossa letra A. Vamos fazer agora a letra B. E interpretando aqui a letra B, diz quais são os resultados possíveis. Escreva todas as sequências possíveis usando pares e parênteses. Você lembra agora que a gente fez a árvore de possibilidades e a gente viu aquelas alternativas, né? Então, vamos fazer aquelas ligações através de parênteses. Vamos escrever aqui de forma bem rápida. Eu posso ter cara, 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 coroa, coroa, cara e coroa, coroa. Você pode ver que são essas mesmas situações aqui, ó. Cara, 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 coroa, coroa, cara, coroa, coroa. Beleza? A letra C diz assim: quantos são os resultados possíveis? É aquela coisinha que eu te disse na aula. A gente tem muito cuidado, tem que ter muito cuidado quando fala quais são os resultados, mas também ele vai às vezes perguntar simplesmente
quantos são os resultados. Então, imagina na primeira situação da árvore, nós tínhamos duas situações. Ou poderia sair cara ou coroa. Para o segundo lançamento, de novo, duas situações, cara ou coroa. Sendo assim, é o princípio multiplicativo, vamos apenas colocar isso 2 vezes 2, já que são dois lançamentos, igual a 4 resultados possíveis. Na letra D, ele diz em quantas das combinações indicadas há apenas um cara. Então, essa daqui a situação já é um pouquinho diferente, porque ele só quer apenas um cara. Se eu olhar aqui para cara, por exemplo, na letra B, isso aqui são duas possibilidades, ele só quer um cara. Então, essa situação aqui eu tenho um cara, né? Cara, coroa. Ou a outra situação é coroa, cara. Resumindo, só há apenas dois resultados. Cara, coroa, coroa, cara. E na situação da letra E, ele diz em quantas das combinações indicadas há duas coroas. Se a gente olhar para essa situação aqui, só tem duas coroas nesse último aqui. Então, resumindo, há apenas um resultado. Coroa, coroa. Na questão 2, considere agora 3 lançamentos consecutivos de uma moeda. Construa a árvore de possibilidades desse lançamento. Gente, é a mesma problematização. Mas como a gente entendeu direitinho a nossa primeira questão, nós vamos também saber fazer os 3 lançamentos. Então, como o contexto falou, 3 lançamentos, né? Primeiro, segundo e terceiro lançamento. Vamos partir do princípio da moeda, porque é a mesma moeda nas 3 situações. Então, supondo que é o primeiro lançamento, só pode acontecer duas possibilidades, ou cara ou coroa. Beleza? Continuando aqui a situação, segundo lançamento. Mesmo que saia cara, para o segundo lançamento, tenho duas possibilidades. Ao sair cara, que é cara ou coroa, ou saindo coroa, de novo continua saindo cara ou coroa e vai acontecer essa situação. E assim vai acontecer em todas, certo? Mesmo que eu tenha aqui, ó, cara, pode sair cara ou coroa. Mesmo que eu tenha cara, coroa, pode sair cara ou coroa. Então vamos fazer essa mesma situação para o terceiro lançamento, quando ele faz isso aí, ó. Cara, coroa, cara, coroa, cara, coroa, cara, coroa. Espero que você tenha compreendido para a gente poder agora resolver as nossas próximas alternativas. Vendo aqui a minha letra B, ele diz quais são os resultados possíveis. Escreva todas as sequências possíveis utilizando os parênteses. Então, ó, eu vou dar uma olhada para a minha árvore de possibilidades. Eu vou seguir isso aqui, ó. Cara, cara, cara. Depois eu vou fechar o parênteses, aí vou para outra possibilidade. Cara, coroa, certo? Depois eu fecho de novo o parênteses, aí faço um outro lá, onde vai ser cara, coroa, cara, coroa. E assim por diante. Se você ligar isso aí vamos fazer o seguinte. Como o nosso espaço aqui ele é muito curtinho, eu vou simplesmente abreviar. Cara, eu vou colocar CA, coroa, eu vou colocar CO, beleza? Então vamos lá. Então, seguindo aí os nossos pontos, as nossas linhas, eu tenho essas possibilidades. Olha lá, cara, coroa, 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 coroa e cara, e por último, coroa. Quantos são os resultados possíveis nesses lançamentos? Quantos são os resultados possíveis nesse lançamento? Justifique e escreva a expressão numérica que representa o seu resultado. Então, olhando para essa questão, você vê a diferença, que diz quais são os resultados. A gente teve que descrever todos eles. Aqui, quantos são os resultados? A gente vai usar de novo o princípio multiplicativo. Então, de certa forma, eu só vou colocar, imagina, para cada lançamento existiam quantas possibilidades? Isso mesmo, duas possibilidades. Então, vamos aqui. Eu só vou colocar 2 vezes 2 vezes 2, que são 8 resultados possíveis. Ainda baseado lá na minha árvore de possibilidades, isso aqui também pode me ajudar, né, as minhas amostras. Em quantas das combinações há no mínimo 2 caras? Gente, no mínimo 2 caras. Aqui tem, conto uma. Aqui tem 2, não é isso? Aqui tem 2, já encontrei 3. Aqui não tem. Aqui tem
mais 2. Então, já vamos para 4. Guarda aí. Aqui não tem. Aqui não tem. E aqui não tem. Resumindo, eu tenho na letra D 4 combinações, né? Em 4 combinações. Só que agora ele manda avaliar e você olha de novo para as amostras ou pode voltar para a árvore de possibilidades. Em quantas das combinações há apenas um cara? Essa situação não, essa situação não, essa situação não. Aí aqui tem um cara, vai contando aí comigo. Depois essa situação não, essa situação, chegamos à segunda. Essa situação aqui, terceira. Então nós temos simplesmente aí em 3 combinações. Agora vamos à letra F, quando ele diz assim: qual das combinações tem maior chance de ser obtida? Ele dá 2 situações aqui: 3 caras e 3 coroas, ou em um cara e 2 coroas. Só que nós precisamos justificar o porquê isso acontece. Vamos aqui, situações em que tem 3 caras e 3 coroas. 3 caras, eu encontro uma possibilidade, 3 coroas, 2 possibilidades. Né? Nos 3 lançamentos, eu tenho 2 possibilidades. Só que a outra situação, um cara e 2 coroas. Um cara, aqui tem um cara, 2 coroas, primeira possibilidade. Aqui eu tenho um cara e 2 coroas, segunda possibilidade. Aqui eu tenho um cara e 2 coroas, terceira possibilidade. Ou seja, nós temos 3 combinações. Então, tá aí a nossa resposta e nossa justificativa. Nós temos um cara e 2 coroas, que é a situação que é mais fácil de ocorrer, pois há 3 possibilidades. Nessa terceira questão, ao fazer o lançamento de um dado comercial, você poderá obter as faces 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Que faces você pode obter ao lançar um dado 2 vezes consecutivas? Complete o quadro com todas as possibilidades. Gente, seria bom você prestar atenção nisso aqui, porque ele diz assim: primeiro lançamento, C a face 1. Segundo lançamento, também a face 1. Então você vai ter esse parzinho aqui. A mesma coisa, ó, o 1 com 2 e assim por diante. Você faz aqui o 1 com 2, o 1 com 3, o 1 com 4, o 1 com 5, o 1 com 6. Vamos agora com a face no primeiro lançamento sendo a 2. Vai repetir a mesma coisa aqui, ó. 2 com a face 1, o 2 pode sair com a face também 2, o 2 pode sair com a face 3, o 2 pode sair com a face 4, o 2 pode sair com a face 5, o 2 pode sair com a face 6. Agora ele vem no primeiro lançamento com a face 3. Em cima é sempre o segundo lançamento e a gente vai colocar aqui, imagina aí, 3 e 1. De novo, 3 e 2. Agora eu tenho 3 e 3. Agora eu tenho 3 e 4. Agora eu tenho 3 e 5. E nessa última fila aqui eu tenho 3 e 6. Feito isso, vamos agora para a face 4. Eu tenho 4 e 1. Eu tenho 4, 2. Eu tenho 4 e 3. De novo aqui, 4 com 4. Tenho a face 4 e 5. E tenho a face 4 e 6. Aqui embaixo, 5 e 1. 5 e agora 2. 5 e agora 3.
5 e agora 4. 5 e agora 5. E 5 e agora 6. Para concluir a minha questão, agora só falta a face 6 no primeiro lançamento, 1 na segunda, 6 no primeiro, o 2 na segunda, 6 na primeira e 3 na segunda, 6 e 4, 6 e 5 e finalmente 6 e 6. No caso da letra B, quantos são os resultados possíveis? Justifique sua resposta e escreva uma expressão numérica que a representa. Gente, eu vou depender de visualizar a tabela para poder responder as demais letras, as demais alternativas. Então veja o seguinte aí. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. Né? Então eu tenho 6 possibilidades de cada lado, tanto na linha quanto nas colunas. Resumindo, eu tenho 36 possibilidades. 6, que foi o primeiro lançamento, vezes 6. Resumindo, 6 vezes 6 é igual a 36. Está justificado. Vamos para a letra C, quando diz assim: quantos dos resultados possíveis têm soma de seus elementos igual a 12? Vamos voltar para a tabela de novo. Dá uma olhadinha aí. Se eu somar 1 mais 1, vai ser 2. 1 mais 2, 3 e assim por diante. Até eu chegar nesse ponto aqui, 6 mais 5, que vai dar 11. Então, eu só vou ter essa possibilidade aqui, 6 e 6. Então, voltando para lá, apenas um resultado. Nesse caso, 6 e 6 é a situação que eu tenho. E já na letra D, ele diz quantos resultados possíveis tem dois números pares. Dois números pares. Então agora vamos fazer o seguinte. Vamos observar aqui dois números pares. Nessa situação que eu não tenho nenhum. Vamos para a segunda linha. Eu tenho 1, 2, 3. Aqui não vou ter nenhum na terceira linha. Né? Na quarta, mais 1, 2, 3. Então já vou com 6. A quinta linha não vai dar, então a sexta vai acontecer a mesma coisa. 1, 2, 3. Então voltando lá para a nossa letra D, nós temos 9 resultados. Ele não está pedindo para descrever. Se você quiser, lembra aí, a primeira fila não dá, né? A primeira não dá. Voltando para lá, para a nossa tabelinha, então vai dar na segunda fila. Aí você pode descrever 2 e 2. 2 e 4. E 2 e 6. Depois a gente foi para a terceira fila, não dava. Aí chegamos à quarta fila. A quarta fila foi 4 e 2. Depois teve 4 e 4. Ele não pediu, mas a gente está colocando só para ficar com mais firmeza a nossa resposta. E 4 e 6. E por último foi a sexta fileira,
que deu 6 e 2, 6 e 2, 6 e 4, 6 e 4 e 6 e 6. Fácil, né? Vamos analisar agora a letra E, quando ele diz assim: quantos dos resultados possíveis tem o primeiro número menor do que o segundo? Então vamos voltar para lá, para a nossa tabelinha. Quais são os números que o primeiro lançamento é menor do que o segundo? Então a gente vai aqui, ó, encontra primeira situação, segunda, terceira, quarta, já vem 5 possibilidades aqui. Então nesses dois casos aqui não, aí vem, ó, 6, 7, 8, 9. Até 3 e 3 não, aí. Já tem quantos? 9, né? Aí vem 10, 11, 12. Aí aqui eu venho até 4 e 4 não, aí vem 13, 14. Nessa fila até o 5 e 5 não. Então eu tenho 15. 15. Na última não tem nenhuma chance. Então eu tenho aqui 15 possibilidades. Vamos voltar para lá, para a letra E, e colocar aqui 15 possibilidades. 15 possibilidades. Lembra aí quais são? Vamos descrever. Na primeira situação foi 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5 e 1 e 6. Aí a gente foi lá para a segunda fila, lembra lá? Depois de 2 e 2, aí nós tivemos 2 e 3, 2 e 4, 2 e 5 e 2 e 6. Depois a gente foi para a fila do 3, aí você lembra, até 3 e 3, não é? Aí depois vem 3 e 4, vou fazer aqui embaixo, 3 e 4, 3 e 5, e depois eu tenho 3 e 6. Depois da fila do 3, vamos para a fila do 4, aí até 4 e 4, beleza, né? Eu vou continuar aqui, 4 e 5 e 4 e 6. Na fila do 5 até 5 e 5 não se encaixa nessa problematização, então eu venho para 5 e 6, que foi o último caso, porque na fila do 6 não existe nenhuma possibilidade. E na letra F ele diz assim: elabore uma questão que possa ser respondida pela observação dos dados apresentados na tabela. A gente já resolveu várias. Essa aí eu vou deixar com vocês e vou deixar assim. Depois a gente pergunta na sala. Ela é de caráter pessoal, certo? Então você vai criar uma problematização aonde eu possa resolver com algum problema que tem aqui em nossa tabelinha. Só é você voltar para ela lá. E observando aqui essa questão de número 4, você pode dar uma olhadinha quando ele diz: Mateus, Júlia, Rafael e Paty estão participando de uma prova de skate. Construa em seu caderno uma árvore de possibilidades para o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Então vamos fazer o seguinte: vamos colocar aqui no papel, né? Eu já deixei aqui até parecido com a folhinha de caderno. Vamos colocar aqui primeiro lugar. Primeiro lugar. Vamos colocar aqui segundo lugar. E terceiro lugar. Terceiro lugar.
letrinha feia, mas dá para a gente ir entendendo. Agora vamos fazer o seguinte aqui. Na situação do primeiro lugar, nós podemos ter, vamos colocar os personagens aí. Vamos colocar só as iniciais. Eu vou colocar assim, nessa ordem. P para Paty. Vou colocar M para Matheus. Vou colocar J para Júlia. E vou colocar R aí para Rafael. Certo? Então vamos imaginar essa situação aqui. Paty, Matheus, Júlia e Rafael. Todos eles com uma mesma concorrência. Então eu vou começar a minha árvore de possibilidades nesse modelinho aqui. Né? Agora vamos fazer o seguinte. Imaginando que Paty veio a primeiro lugar, quem sobrou nessa situação, aí a gente só faz o seguinte. A gente pode colocar aqui Júlia, pode colocar o Matheus e pode colocar o Rafael, né? Júlia, Matheus e Rafael. Eu vou ligar esses 3 personagens aqui. Aí a gente ainda imaginando agora que Matheus foi o primeiro, então quem é que pode chegar em segundo aí? Júlia, pode chegar a Paty e pode chegar o Rafael. Então, mais uma vez, eu vou ligar aqui esses pontos, para facilitar a nossa visibilidade. Supondo agora que Júlia é o primeiro lugar, então quem poderá chegar lá? Nesse caso, nós temos o Matheus, nós temos a Paty ou o Rafael. Então, de novo, estou fazendo aqui a ligação dos 3. E por último, supondo que o Rafael foi o primeiro, só sobrou para mim agora Matheus, Paty ou Júlia. Pronto. Então a gente já fez situações que simulem o primeiro e o segundo lugar. Professor, mas eu troquei aqui essas ordens, mas está o mesmo personagem. Tá certo, do mesmo jeito, a gente só não pode perder o nosso raciocínio. Agora vem a terceira etapa, que é a que a gente tem que ter mais atenção. Olha só. No primeiro lugar eu coloquei Paty. Supondo que o segundo lugar foi Júlia, só pode existir agora Matheus ou Rafael. Certo? Matheus ou Rafael. Então vamos fazer essa última ligação aqui. Supondo que Paty foi a primeira e que Matheus foi o segundo, quem sobra agora? Júlia ou Rafael. Júlia ou Rafael. De novo eu pego minha réguazinha aí e faço as minhas ligações de novo. E agora? Se Paty foi a primeira, se Rafael foi o segundo, só quem sobra? Matheus ou Júlia? Matheus ou Júlia? Tá aí mais uma possibilidade. Pronto. Todas as possibilidades para Paty sendo a primeira foram feitas, agora a gente vai para Matheus. Supondo que Matheus seja o primeiro. Que Júlia seja a segunda. Só sobra quem? Paty. Ou Rafael. Paty ou Rafael. Então vamos lá de novo fazer
essa separação aí. Supondo que Mateus foi o primeiro, que Pati foi a segunda, só sobra agora Júlia ou Rafael. Então vamos de novo, ó, fazendo a ligação aqui, Júlia ou Rafael. Tá ficando apertadinho, mas dá certo. Agora supondo que Mateus foi o primeiro, que Rafael foi o segundo, só sobra quem? Júlia ou Pati. Então, Rafael pode chegar em terceiro a Júlia, como também pode chegar em terceiro a Pati. Supondo que Júlia agora seja a primeira colocada e que Mateus é o segundo colocado, então quem vai sobrar nessa história seria Pati ou o próprio Rafael, né? Pati ou o próprio Rafael. Supondo agora que o primeiro lugar é de Júlia e o segundo lugar é de Pati, só sobra Mateus ou Rafael. Então vamos aqui fazer essa ligação. Ficou um pouquinho torto aqui, vamos apagar, fazer de novo Mateus ou Rafael. Agora a situação é o seguinte: Júlia primeiro, Rafael em segundo. Quem sobra nessa história? Mateus ou Pati. Mateus ou Pati. Supondo agora que Rafael é o primeiro, que Mateus é o segundo, só sobra para mim Júlia ou Pati. Então, Júlia. Vou ligar aqui Mateus com Júlia ou Pati. Está quase terminando a nossa árvore. Supondo que Rafael é o primeiro, supondo que Pati é a segunda, só sobra Mateus ou Júlia. Mateus ou Júlia. E agora, para terminar a nossa árvore, supondo que Rafael é o primeiro, que Júlia é a segunda, só sobra quem? Mateus ou Pati. Pronto, não precisa ser bonita, mas isso aqui delimita qual é a nossa árvore de possibilidades. Nesta letra B, ele diz quantos são os resultados possíveis. Justifique sua resposta e escreva a expressão numérica que a representa. Então, a justificativa seria a gente fazer a expressão numérica. Mas preste atenção uma coisa. Nós tivemos aí primeiro lugar, né? Primeiro lugar. Então, para o nosso primeiro lugar, é bom a gente sempre dar uma olhada na tabela. Para o nosso primeiro lugar, nós tínhamos 1, 2, 3, 4 possibilidades. Então, vamos lá. Vou colocar aqui 4 possibilidades. Beleza. Para o segundo lugar, a coisa já mudou. Se a gente olhar direitinho, eu tenho 3 possibilidades. Se eu tinha 4 aqui, eu só vou ter 3 candidatos que podem chegar em segundo lugar. E se eu já olhar o terceiro lugar, eu só vou ter 2. Então eu já vou escrever isso. Eu volto aqui, eu tenho 3 possibilidades.
E para terceiro lugar, aí, duas possibilidades. Pronto. Agora vem a questão da justificativa. Lembre-se que a gente está trabalhando só com o princípio multiplicativo. Ele quer saber, justifique sua resposta e escreva a expressão numérica que representa. Então, eu tenho 4 possibilidades no primeiro, vezes 3 possibilidades no segundo, vezes 2 possibilidades de terceiro. Resumindo, 4 vezes 3 vai dar 12. 12 vezes 2, eu tenho ao todo 24 possibilidades. Olhando essa letra C, eles em quantos desses resultados Júlia é a segunda colocada? É o tipo de questão que é bom a gente dar uma olhadinha na árvore de possibilidades. Olha só, eu só vou investigar aqui o segundo lugar, onde Júlia está em segundo lugar. Eu encontro aqui, primeira situação, né? Paty, Júlia, Matheus ou Rafael. Na segunda aqui, ó, Júlia novamente, Matheus, Júlia, Paty ou Rafael. E na terceira situação seria Rafael, Júlia, Matheus ou Paty, já que essa daqui, Júlia, é a primeira, não conta. Aí você poderia me dizer assim, só existem 3 situações, mas você viu quando eu falei Matheus ou Rafael. Nesse outro caso aqui, Paty ou Rafael. Então não é só uma possibilidade, são 2 possibilidades, certo? Então, 2, 4, 6 possibilidades é a nossa resposta. E em quantos desses resultados, Rafael é o terceiro colocado. De novo, eu aconselho a você dar uma olhadinha na árvore de possibilidade. Rafael é o terceiro colocado. Eu encontrei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Descendo aqui, a gente não tem mais ele. Também é outro que vai ter 6 possibilidades. Observe essa quinta questão quando diz assim: tente resolver as situações sem utilizar a árvore de possibilidades. Justifique sua resposta e escreva a expressão numérica que representa. Beleza. Na letra A, ele diz com os algarismos 6, 7, 8 e 9. 6, 7, 8 e 9. Quantos números de 2 algarismos podem ser formados? Imagina comigo. Se eu for formar números com 2 algarismos, vou colocar isso aqui para representar os algarismos, né? Eu só poderia ter a seguinte situação. Esse primeiro número que fica aqui são os números das unidades. E logo em seguida, os números das dezenas. Agora imagina, ele quer embaralhar aqui. Eu poderia, por exemplo, ter o número 66, 67, 68, 69. Como poderia ter 76, 77, 78, 79. Eu acho que você está compreendendo. Então, quando eu for colocar os números aqui, na casa das dezenas eu posso colocar os 4 números. Assim como na casa da unidade, eu também posso colocar os 4 números. Como a gente está trabalhando o princípio multiplicativo, o que eu teria aqui é 4 vezes 4. Resumindo, eu posso formar 16 números. 16 números. Questão simplesinha de resolver. Agora, já observando aqui a letra B, eles com os mesmos algarismos, 6, 7, 8 e 9, quantos números de 2 algarismos distintos? Olha a palavra que ele colocou agora. Distintos podem ser formados. Então, galera, eu ainda tenho essa situaçãozinha aqui. Eu tenho o algarismo das dezenas e tenho o algarismo das unidades. Vou colocar isso aqui novamente. Mas raciocina comigo. Né? Isso aqui já é a justificativa desse cálculo.
Vamos fazer a mesma coisa, já a expressão e dar a nossa justificativa. Se eu utilizar 4 números, essa palavra distinto quer dizer diferente, então se eu utilizar aqui 4 números, eu não vou poder usar os 4 números aqui. Vamos supor que apareça aqui o número 9. Ele não pode aparecer nesses outros números. Só pode aparecer o 6, o 7 e o 8. Resumindo, só pode aparecer 3 números. Como eu estou trabalhando o princípio multiplicativo, eu vou fazer 4 vezes 3 possibilidades. Então, 4 vezes 3, eu só posso formar, sem ser números repetidos, 12 números. Facilzinho de interpretar. Vamos agora olhar para a letra C. Quantos números de 2 algarismos existem no sistema de numeração decimal? Quantos números de 2 algarismos existem no sistema de numeração decimal? Lá vem ele com 2 algarismos de novo. Então, coloquei aqui, sabendo que o primeiro número é pertencente às unidades. Esse aqui é a dezena. Então, pense nos algarismos significativos de um número do sistema de numeração decimal. Por exemplo, 0,9 é o mesmo que 9. Então, ele está dizendo que se o 0 vier aqui à esquerda, a gente sabe que números, quando vem à esquerda, ele não vale nada. Então, pense comigo. No sistema de numeração decimal, eu tenho 10 algarismos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0. Então, ele está dizendo para mim que nessa primeira situação, eu não posso usar o 0. Então, sobra 9 números, beleza? Só que na segunda situação, além dos 9 números que eu tenho, eu também posso usar o 0. Então, eu tenho 10 possibilidades. Resumindo, se eu usar o princípio multiplicativo e fizer 9 vezes 10, eu tenho exatamente 90 números. Simples de fazer. Na letra D, ele diz quantos números de 2 algarismos distintos existem no sistema de numeração decimal. Quantos números de 2 algarismos distintos existem no sistema de numeração decimal. Ele está insistindo aqui em 2 algarismos por enquanto, hein? Então vamos pensando aí. De novo, pessoal, vamos aqui. Só para a gente raciocinar um pouquinho, unidades e dezenas. Já falamos para vocês aí que nós temos 10 algarismos, é isso? Do 1 ao 0. Então, imagina o seguinte. Nas dezenas, eu não posso usar o 0. Então, só posso usar 9 algarismos. Agora, não cai nessa pegadinha aqui, porque ele falou para a gente algarismos distintos. Olha a palavrinha aqui, algarismos diferentes. Então imagina, qualquer número que eu usar na dezena, eu não posso usar aqui. Mas na dezena, a gente não utilizou o 0. Então significa que eu posso utilizar o 0 aqui. Eu só não posso utilizar o número, que eu não sei quem a gente escreveu aqui, mas são 9 possibilidades que eu posso utilizar. Se eu colocar o 0 aqui, como eu não posso repetir o cara aqui, eu também tenho outras 9 possibilidades. Então, resumindo, no princípio multiplicativo, eu tenho 9 vezes 9. E 9 vezes 9 tem exatamente 81 números que eu posso formar dentro desse conceito. Aí eu já dou uma olhadinha para a letra E. Ele diz quantos números de 3 algarismos existem no sistema de numeração decimal. Ele agora aumentou. Ele agora quer 3 algarismos. Vamos pensar aqui. Se é 3 algarismos, eu agora vou ter unidade, dezena e centena. Pensa comigo. De novo. Aqui eu coloco unidades, dezenas e centenas. Se eu estou falando de algarismos significativos, a gente já vem nesse raciocínio, eu não posso usar aqui o 0, correto? Então, pensa comigo, se eu não posso usar o 0, quantas possibilidades eu tenho? Isso mesmo, você entendeu, hein? Eu tenho 9 possibilidades. Só que nas dezenas eu posso voltar a usar o 0. Então, eu posso usar 10 algarismos.
Assim como também eu posso utilizar 10 algarismos nas unidades. Resumindo, no princípio multiplicativo, eu tenho 9 vezes 10 vezes 10. E todo mundo sabe que 9 vezes 10 dá 90 e 90 vezes 10 eu posso exatamente formar 900 números. 900 números com 3 algarismos. Só que a letra F vem falar novamente quantos números de 3 algarismos distintos lá. Vem ele com a palavrinha aqui, distintos, diferentes. Existe no sistema de numeração decimal, o nosso sistema de numeração. Então, de novo, eu vou para cá e coloco, só para a gente raciocinar, né, o algarismo que pertence às unidades, às dezenas e às centenas. Vamos escrever aqui, para a gente não esquecer, unidades, dezenas e centenas. Aí pense comigo, eu gosto de olhar sempre pelo lado das centenas. Quantos algarismos eu posso escrever se nós temos 10? Isso, não pode escrever 0, então sobra 9 algarismos. Beleza, coloquei aqui. Só que o número que eu escrevi aqui, que eu não sei qual número a gente escreveu, pode ser qualquer um, ele não pode ser escrito nas dezenas, já que são distintos. Aí você diria para mim, são 8 possibilidades? Não são 8, porque o 0 que não poderia ser escrito aqui, pode novamente vir para cá. Então, de novo, eu tenho 9 possibilidades. Então, agora, ó, 9 na primeira, 9 na segunda. Então, eu já usei 2 números. Eu não posso utilizar esses números na unidade, não pode repetir. Então, se eu não posso, aqui só restam 8 possibilidades. Então, quer dizer que agora, usando o princípio multiplicativo, eu vou fazer 9 vezes 9 vezes 8. E vamos pensar direitinho. Se eu fizer aqui 9 vezes 9, 9 vezes 9 é igual a 81. E 81 vezes 8, eu tenho exatamente 648 números. A matemática é mesmo magnífica. Só você interpretar direitinho que você vai desbravejando, vai vendo cada situação de possibilidade. Não se canse, nosso exercício está quase acabando. A gente chegou aqui na 6ª questão e ele diz assim: quando se dispõe as letras de uma palavra em uma ordem qualquer, formando assim uma nova palavra com ou sem sentido, tem-se um anagrama da referida palavra. Gente, anagramas são mistura de letras. Por exemplo, Belisa é um anagrama da palavra Isabel. Se a gente misturar essas palavras, a gente vai chegar a Belisa, um desses anagramas. E ele agora quer que a gente faça quais são os anagramas da palavra mar. E depois ele diz quantos são eles. Então, aqui nessa questãozinha, ele tanto perguntou quais são e quantos são. Então, vamos aqui. Eu vou primeiro colocar a palavra mar. Ela já é o seu próprio anagrama, né? Então, vamos escrever aqui, mar. Mas nesse caso, eu vou segurar aqui a letra M no início e vou começar a embaralhar aqui. Eu tenho o R e o A. Já fiz isso com MRA, agora eu vou colocar o A como se fosse a nossa primeira letra, né? Então, eu vou poder colocar M e R. Eu também posso, de novo, colocar o A como sendo a primeira e inverter aqui a situação, o R e o M. Pronto. E já foi com início a letra M, já foi com início a letra A, agora só falta com início a letra R. Se eu iniciar com R, eu posso colocar A e M. Ou também, colocando com a letra R, posso colocar
M e A. Então, está aqui o meu conjunto de anagramas. Agora vamos olhar quantos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6 anagramas, de uma forma bem simples. Então, pensa comigo, agora usando o princípio multiplicativo. Na primeira situação, quantas letras eu tinha? Vou usar aqui embaixo o princípio multiplicativo. Na primeira situação, eu poderia usar 3 letras. Então, eu escrevi 3. Se eu tinha 3 letras para usar, mas eu já usei uma, sobraram quanto? 2. Beleza. Se já usou 2, como ele tem 3, você só teria mais uma possibilidade. Então, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1 continua sendo 6 possibilidades. Agora, vamos tentar entender essa letra B, quando diz escolhendo ao acaso um dos anagramas da palavra mar. Qual é a probabilidade de que ele comece com a letra A? Pessoal, lembra aí, probabilidade pode ser frações, número decimal ou porcentagem. Como ele não exige muita coisa, vamos deixar na forma de fração, que é bem mais simples. Que ele comece, que o anagrama da palavra mar, que é esse que a gente escreveu, comece pela letra A, nós só temos 2, ou seja, 2 num total de 6 possibilidades, não é isso? Que pode ser simplificado. Isso é a mesma coisa que 1/3, beleza? Vamos agora tentar entender a letra C, quando ele diz assim, quais são os anagramas da palavra amor? Quais são os anagramas da palavra amor? E quantos são eles? Nós vamos fazer a mesma coisinha aqui. Nós vamos fazer o quais e o quantos. Agora é o seguinte, nesse caso aqui, para a gente não se perder tanto, eu vou digitar as letrinhas, porque isso aqui tem mais letras e complica mais um pouquinho. Claro que a palavra amor já é o seu próprio anagrama. Agora, para a gente não se perder, vamos fazer o seguinte aí. Eu vou diminuir aqui só um pouquinho. Colocar ele bem aqui em cima mesmo. E vamos lá, gente. Vamos fixar aqui a letra A no início, né? Amor. Vamos fixar também a letra M e mudar só a posição RO. Vamos começar assim. Então, eu tenho A, M, R, O. Eu ainda posso trabalhar com a letra A e vou trocar a posição agora com R. E vou deixar assim, A, R, O, M. Vamos agora, já que eu fixei a letra R, né, depois do A, vou trabalhar A, R e inverter aqui essa posição, M, O. Beleza? Tem mais alguma possibilidade com a letra A? Tem. Se eu pegar, fixar lá no início, estou só fixando o A no início. O A já foi com M, já foi com R. Vamos agora com O. Com O eu posso ter R e M. Então agora eu faço o inverso. Eu coloco o A, o O, o M e o R. Existe mais alguma possibilidade com a letra A? Não. Então vamos fazer o seguinte agora. Vamos pegar a segunda letra aqui da palavra amor, né? Já que foi o princípio da gente, vamos pegar a letra M. Só que eu vou agora inverter com A. M-A. Então, M-A, O-R. Vamos inverter só essa posição. M-A-R-O. Beleza? M-A-R-O.
Vamos colocar agora M, R e A, O. Aí a gente faz o inverso lá no final. M, R, O, A. Dá para trabalhar de novo com a letra M. M, vou agora fixar com O. Aí eu coloco M, O, A, R. Neste caso, a gente faz M, O, R, A. Vamos agora, para não tomar muito espaço, espero que você esteja entendendo o que é que eu estou falando. Deixa eu dar só mais um espacinho aqui. Eu vou trabalhar com a letra O. Vou fixar o O no início agora. E vou fazer assim, OA. Aí coloco M, R. Se você está entendendo o meu processo, eu vou colocar OA. A gente já fixou esses dois. E agora a gente inverte R e M. Feito isso, eu vou de novo, já que eu fixei a letra O, eu vou pegar esse O agora e colocar com R. Né? O e colocar com R. Nesse caso eu posso ter A, M. Vamos fazer agora o OR fixo. OR está fixo. E eu coloco MA. Feito isso, eu agora vou colocar de novo a letra O, só que agora eu vou fixar bem com M, OM. E eu coloco, nesse caso, A, R. Então, se você está me entendendo, agora eu vou inverter. Eu vou colocar OM, R, A. Deixo um pequeno espacinho aqui. Já fiz tudo que eu possível com a letra O. Quem eu fixo agora? Claro, R. Vamos colocar R, O, M, A. Então, R, O está fixo e eu troco a posição a M. Vamos de novo fixar agora, né? Já está aqui com R, eu coloquei RO, agora eu vou colocar RM e faço OA. Então, do outro lado, eu coloco RM, AO. Como última possibilidade, eu posso colocar de novo fixando o R, aí já foi o O, já foi o M, agora vai ser o A. Aí eu, continuando aqui, faço MO. E para terminar, RAOM, eu consigo aí fazer todos os meus anagramas. Claro que ele perguntou aqui quantos são. Se eu for contar, eu tenho todas essas possibilidades. Mas eu vou usar o princípio multiplicativo, que é bem mais simples, bem mais simples. No início eu tinha quantas letras? 1, 2, 3, 4. Então pensa comigo, eu tenho 4 possibilidades. Ah, mas eu já usei uma letra. Se eu usei uma letra, eu tenho agora mais 3 possibilidades. Já usei de novo outra letra. Então eu tenho 2 possibilidades e finalmente uma possibilidade, né? 4 letrinhas, 4 situações. Então vamos aqui. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, eu tenho 24 possibilidades. 24 possibilidades. Professor, eu não estou acreditando muito nisso não. Vou abreviar aqui e você pode verificar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Com certeza tem 12 desse lado, 12 mais 12, 24.
E para finalmente eu terminar essa questãozinha aqui, ele fala assim, escolhendo ao acaso um dos anagramas da palavra amor, qual é a probabilidade de que ele comece com a letra R? Então, como a gente já está bem exausto, vamos de novo deixar no formato fracionário, não é? Imagina assim, começa com a letra R, que começa com a letra A, letra M, letra O, letra E. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, vamos colocar aqui 6, num total de quantos? De 24 possibilidades. Eu posso dividir isso por 2, né? Simplificar, melhor falando, por 2 e por 3. Então, se eu posso por 2 e por 3, é melhor logo por 6. Né? 2 vezes 3 dá 6. 6 dividido por 6 vai dar 1. E 24 dividido por 6 vai ser igual a 4. Com isso, a gente conclui o nosso exercício. Já acabou? Ah, e como? Ah, não!